O senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, pediu urgência na análise de pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Na petição enviada a Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, Reis denuncia medidas autoritárias do ministro à frente do Tribunal Superior Eleitoral. Nós estamos agora ao vivo com o senador Reis, que explica os detalhes dessas acusações e também do pedido de urgência. Boa tarde, senador. Seja muito bem-vindo à Jovem Pan News. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde aos ouvintes e aos telespectadores. Nós estamos reforçando esse pedido, que é do senador Girão, que tem trabalhado esse tema, e outros temas também, o próprio caso do senador Lazier Martins, aqui do Rio Grande do Sul, Cláudia. Também entrou com processo nesta semana, um projeto, e eu reforço também o projeto do senador Lazier. Então, todos aqueles estão alinhados nesse processo, para que não possa coibir os abusos. Veja que não é apenas esse pedido, são mais de 60 pedidos contra ministro do Supremo. Eu também tenho um próprio pedido em relação ao ministro Barroso, para ataque que ele fez ao Exército Brasileiro. Então, esses processos estão sendo engavetados, começou com o Davi Alcolumbre e hoje segue com o senador Rodrigo Pacheco. O que nós queremos nessa urgência, Cláudio, é que esse assunto seja debatido no plenário do Senado. O pedido de impeachment do ministro Barroso, do ministro Alexandre de Moraes, pelo abuso que eles estavam fazendo. Veja o caso da Jovem Pan, especificamente o caso de vocês, o caso da Revista Oeste, o próprio caso do Brasil Paralelo, em cima do documentário Quem Mandou Matar Bolsonaro. Tudo isso ele diz que não quer que seja esclarecido. Veja um caso absurdo também, Cláudia, do próprio ex-ministro Marco Aurélio Mello, a fala que ele fez, a defesa que ele fez, o conhecimento que ele tem do assunto. O juiz é um juiz, não pode ele falar porque foi suspensa a própria fala do Marco Aurélio Mello, que foi o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, esses abusos todos, esse autoritarismo do ministro Alexandre de Moraes é o que nós queremos discutir no Senado, porque é a casa que tem esse poder e a pressão que estamos fazendo, eu, Girão, Lazier e outros senadores, é para que esse assunto venha à tona e nós possamos discutir na semana que vem no plenário do Senado Federal. Muito bem, o senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul. Agora a gente vai convidar o Miguel Daúde, nosso comentarista aqui da Jovem Pan News, para participar da entrevista. Daúde. Senador, bom dia, boa tarde já, né? É um prazer estar aqui com o senhor. Bom dia, eu estou no Rio, tu falou onde o pessoal vai votar, eu vim para São Borja, onde eu voto aqui, Cláudia e Miguel. Vim para São Borja, já estou em São Borja, para poder fazer o meu direito de voto amanhã, mas ainda estamos em campanha, de hoje até amanhã, às 5 horas da tarde, arrumando algum votinho para o nosso candidato Bolsonaro. O senador, Cláudia, é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, sempre lutou aí pelo agronegócio no Rio Grande do Sul. Mas vamos lá, senador, minha pergunta para o senhor. Nesse momento, passada as eleições do segundo turno, há oportunidade do presidente do Senado dar prosseguimento nesses pedidos de impeachment de ministros do Supremo? Saúde, o que nós estamos fazendo é pressão. O que eu represento hoje é a sociedade brasileira organizada que quer a discussão deste pedido do Alexandre e outros pedidos. A indignação minha, a indignação também da sociedade brasileira, dos próprios grandes juristas. Estive agora com esse ex-parlamentar, Luiz Roberto Ponte, que em nome da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, na quinta-feira à noite, tivemos um debate, eu, ele e alguns outros juristas, sobre esses assuntos, os absurdos e abusos que estão sendo cometidos pelo Supremo Tribunal Federal e também pelo Tribunal Superior Eleitoral. É abusivo as ações que eles têm. Portanto, a pressão que eu represento nesse instante é a indignação dos juristas sérios desse país e também da própria sociedade brasileira. Por isso, estou representando nesse meu pedido para que nós possamos fazer essa discussão na próxima semana, a partir da próxima semana, no Senado Federal. Miguel. Senador, o senhor iniciou a coleta aí de assinaturas para a instalação da CPI para apurar esses indícios de irregularidades na divulgação das propagandas eleitorais durante o pleito de 2022. Para protocolar esse pedido de CPI são necessárias 27 assinaturas. Quantas o senhor já conseguiu? Até quinta-feira, porque ontem foi feriado, não houve expediente no Senado.
Eu tinha até quinta-feira à noite, Cláudia, 12 assinaturas das 27 que eu preciso. Então, essas assinaturas, já falei com vários senadores que vão assinar para mim. Então, amanhã, depois de amanhã, segunda-feira, eu já espero ter concluído as mais de 27 assinaturas. Falei com mais de 60 senadores, seguramente 30, 35 assinaturas eu devo recolher de uma CPI do radiolão, que também é um assunto preocupante, porque, afinal, isso diz respeito aos destinos, né, do eleitor no próximo domingo, essa situação do radiolão. E eu espero acolher mais de 30 assinaturas a partir de segunda-feira também. 12 eu tinha quinta-feira. Antes do Daúde fazer a sua pergunta, eu só quero complementar também, porque na casa vizinha, aí 50 deputados já endossaram o requerimento apresentado por Diego Garcia, que é do Republicanos do Paraná. Qual a semelhança desses dois pedidos e por que não foi feito um só documento? Porque o deputado Diego encaminhou, o deputado Jerônimo Guerra, do meu partido, também encaminhou, e nós não conversamos. Esse assunto eu tratei com a assessoria da Casa, do meu gabinete, também do Senado Federal, não foi conversado com outros parlamentares. Né? Daqui a pouco nós podemos até trabalhar para que se possa fazer um CPI mista, Câmara e Senado. Eu já tenho esse trabalho no Senado e podemos conversar com o senador Diego e fazer alguma coisa única, fazer uma CPI mista. Isso tudo eu vou fazer a partir de segunda-feira. Então, eu trabalhei no Senado, o que eu estava fazendo, não conversei com o Diego, não conversei com o Jerônimo do meu partido, também tinha um requerimento entregue lá. O senador Marco Duval também tem um requerimento no Senado, o senador Roberto Rocha também tem um requerimento, com eles eu já estou conversando para unificar no Senado. Depois, a conversa, Cláudia, é fazermos esse trabalho também, Câmara e Senado Federal. Daúde? Senador, o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, vem constantemente se manifestando o seu viés político nessa eleição. Ele fica no cargo por mais um tempo. O senhor acha que ele poderia constituir essa comissão para investigar os ministros do Supremo, neste momento em que nós temos consciência de que ele não é a favor desse tipo de discussão no Senado? O que eu estou fazendo é a pressão que eu tenho condições de fazer, faço essa pressão em nome dos juristas brasileiros, em nome da sociedade brasileira, reforçando que o senador Girão, Glazer e outros já estão fazendo. Então, o que eu faço nesse instante, Miguel, é a pressão legítima que eu tenho o direito de fazer. Por isso, eu estou reforçando o pedido do Girão, nesse caso, já reforcei o próprio pedido do Lazier com relação ao ato que fizeram com a Jovem Pan e outros meios de comunicação. Então, é o meu direito, é o que eu estou fazendo reforçando esse pedido do Girão, do próprio Lazier, com relação às multas da Jovem Pan, e o direito de vocês não poderia ser, o direito de vocês não, pela qualquer emissora de televisão, rádio, jornal, o direito que é legítimo do jornalista de fazer as suas falas, a própria crítica necessária ao que o Tribunal Superior Eleitoral fez com vocês ontem, refazendo o caso do Lula, por amor de Deus. Cláudia, eu fui deputado por 20 anos, acompanhei no caso específico todos os casos que aconteceram, e citei já outro dia, Miguel, o caso, quem não sabe, não lembra o caso do José Dirceu, o caso do Valdomiro Diniz, o caso do Carlinhos Cachoeira. Eu era deputado e vi esse assunto acontecer e votei para caçar o Zé Dirceu. Quem não lembra do caso específico do nosso Palocci, do Francenildo, daquela senhora que recebia nas noites em Brasília, Cláudia, os empresários do Brasil inteiro que iam lá fazer. Quem não se lembra desse assunto? Eu me lembro. A sociedade não esqueceu isso. Aquilo era amplamente divulgado em todos os meios de comunicação do Brasil, no mundo inteiro. Então, esses casos de corrupção são infinitos do governo Lula. Eu ainda conversava com o meu parceiro, meu amigo, Osmar Serraglio, que foi relator da CPI dos Correios. Relator. Todos esses casos, o Brasil e o mundo sabiam, a mídia mundial externava isso. Será que o nosso senador, o nosso ministro não lembra desse assunto? Claro que lembra. Isso não pode se esconder e tapar o sol com a peneira. Nós temos 3, 4, são centenas de casos no governo Lula e no governo Dilma, e o Lula sabia de todos esses casos. Então, não é o caso do triplex, porque é um caso. Então, várias situações que aconteceram são reais. O Lula saindo com dinheiro público, vendendo dinheiro do BNDES no mundo inteiro, um avião das empreiteiras. Quem que não lembra desse assunto? Eu não esqueci desse assunto, e a sociedade seguramente não esqueceu. A pessoa lembra desse fato. Então, esse abuso do Alexandre de Moraes, nesse instante, contra vocês, contra qualquer meio de comunicação sério desse país,
nós não podemos aceitar e admitir. Senador, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, disse nessa sexta-feira que se arrependeu aí de ter apresentado essa denúncia sobre suposta falha na veiculação das inserções de rádio na campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Depois que o tema passou a ser usado aí para pedir o adiamento da eleição. Eu queria saber, mesmo assim, o senhor deve seguir com o pedido da CPI desse caso? Eu quero apurar, sim, que houve fatos de emissora do Nordeste que eles se prontificaram a falar do assunto. A própria demissão desse funcionário do TSE é um caso estranho. A ligação com quem ele trabalhava, as ligações do Bancop, que o pai dessa moça que era chefe desse rapaz, tudo isso é muito nebuloso nesse instante, Cláudio. Eu vou seguir com o processo, né, e quero que esse assunto seja apurado também. Temos que investigar mais esse processo também do Radiolão, independente das falas do ministro Fábio Faria. Eu vou seguir com o processo, sim, do Radiolão. Muito bem. Daúde? Senador, eu queria aqui fazer uma reflexão com o senhor. O senhor colocou muito bem o que ocorreu no governo do PT. São inúmeros casos, inúmeros. E isso foi muito divulgado. Nós tivemos prisões de diversos empresários, políticos, enfim. E hoje nós estamos num momento de decisão importante para o nosso país. Porque o que foi feito de errado para que a população hoje está dividida em relação ao Bolsonaro e ao Lula? Por mais que a gente tenha desconfianças, eu tenho muitas vezes das pesquisas, nós percebemos que aproximando do segundo turno, as pesquisas estão ali parelhas entre um candidato e outro. O que aconteceu? Por que a população hoje, quase 50%, apoia o candidato que, como o senhor elencou, fez, o senhor acompanhou, o senhor é uma testemunha disso, cometeu inúmeras irregularidades, não digo ele, mas talvez no governo dele, com o conhecimento dele ou não. O que está acontecendo, deputado? Alguma coisa está errada. Eu, às vezes, me questiono. O que o senhor acha? Daúde e Cláudia, eu fui deputado com Fernando Henrique Cardoso, 4 anos, com Lula, 8 anos, com Dilma, 6 anos e meio, com Michel, 1 ano e meio, e agora com Bolsonaro, fechando 4 anos. O que falta para o Bolsonaro é comunicação, Daúde. Esclarecer o que está sendo feito, que não era feito em outros governos. Até pagar a própria grande mídia brasileira. Vocês têm lado, vocês têm posição. É um jornalismo sério que vocês, o Tutinho, vocês fazem na Jovem Pan. Infelizmente, eu não vejo isso em vários outros meios de comunicação. Então, faltou para o Bolsonaro comunicar o que ele está fazendo. E o Lula falou ontem, em ferrovia, eu fiz tantos quilômetros de ferrovia. Por amor de Deus, Cláudia, Daúde, eu acompanho esse assunto. São 82 processos de ferrovia privada no Brasil. Isso nunca aconteceu. 86 já foram 6 deferidos com recurso da iniciativa privada. Nunca houve isso no Brasil. As ferrovias, Cláudia e Daúde, no Brasil foram feitas no tempo dos ingleses, ainda em concessão em 1870, 1880, e alguma coisa no tempo de Getúlio Vargas, e nunca mais foi feito. Agora está sendo feito no governo Bolsonaro. Falta a comunicação, então, infelizmente, mostrar. Estou tendo um caso de ferrovias. Tem tantas coisas diferentes no Brasil hoje que, infelizmente, o governo Bolsonaro se comunica muito mal para mostrar à sociedade. Por isso essa divisão, que o pessoal ainda lembra, e aí o encantador ser venceu o Lula, e começar a dizer as coisas que ele fez. O povo fala, tem que se comunicar, o governo tem que se comunicar melhor com a sociedade. Infelizmente, ele não fez isso. É um governo sério, decente, o Brasil andando para frente. Por isso que meu apoiamento não é pelo partido. O colega do Bolsonaro na Câmara, por vários anos, vários mandatos, 4 mandatos junto com ele na Câmara. Agora estou no Senado e está com o presidente. Então, 5 mandatos eu tive com ele. Então, eu vejo que faltou comunicação para ele, Miguel. Senador, a oposição afirma que um pedido de impeachment, nesse momento, é para tumultuar as eleições. Caso Lula seja eleito agora no segundo turno, vai haver força aí no Congresso para dar continuidade a esses pedidos de CPI? Cláudia, eu vou fazer o meu papel. Eu posso fazer isso e tenho direito de fazer isso. Então, infelizmente, esses assuntos foram abortados. Existem 65 processos contra ministro do Supremo
abortadas pelo Davi e agora pelo Rodrigo Pacheco. Nós vamos trazer esse assunto à tona, para que a sociedade seja representada pelo meu papel que eu posso fazer. Vou fazer o meu papel e vou trazer mais senadores que estejam do nosso lado, que nós possamos ter força suficiente. Não tivemos essa força na CPI da Covid. Eles tinham mais força do que nós, mas fizemos o nosso papel na defesa da sociedade brasileira. Vou fazer esse assunto de novo, trazer do Gladiolão, do caso da Jovem Pan e outros, trazer novamente esse assunto à tona no Senado a partir da semana que vem. Vou fazer a minha parte. Daúde? Senador, no caso das publicações, né, que deixaram de ser feitas nas rádios, nos veículos de comunicação, o ministro Alexandre de Moraes recusou o processo, alegando que não tinha base nenhuma, e ainda encaminhou o processo para que fosse anexado ao inquérito das fake news. Quer dizer, no que eu entendi é que não tem nenhum fundamento essa acusação, essa informação de que houve inserções a menos, né, para o Bolsonaro, e ainda quer investigar quem fez isso por fake news. Como é que o senhor vê isso? Na minha opinião, um pouco estranho. Eu não estou aqui. Você anuncia, foi um fato, não teve as publicações. Agora, acusar quem fez de fake news, eu acho que não está muito certo, né, senador? Fake news, Miguel, é o que eles estão fazendo com vocês. E não pode dizer a realidade, a verdade. Vocês estão falando a verdade, Cláudia. Vocês falam a verdade. Agora, dizer que eu não posso... Eu citei 3 casos, tem centenas de casos do Lula, da Dilma, dos seus ministros. Olha a Petrobras, olha a Banco do Brasil, olha a BNDES, olha Fundo de Pensão, por amor de Deus. Cláudia, chegava no meu gabinete, viúvas, senhoras dos Correios. Então, até hoje, os funcionários do Correio pagam o roubo que fizeram nos Correios, no Fundo de Pensão dos Correios, postais. Eu falo daqui até amanhã de manhã. Então, isso sim é fake news, Miguel. Isso é fake. E, infelizmente, vocês têm que se retratar no caso que aconteceu. Isso é realidade no Brasil. Isso é um absurdo. Fake news é isso. Você tem que se retratar no caso que aconteceu. Isso é a realidade. Eu posso falar de hoje, amanhã de manhã, estádio de futebol. Cláudia, eu denunciei creches, Cláudia, no tempo da Dilma, creches, 2.350 creches, mais de 3 bilhões de reais na véspera da eleição de 2014. Eu denunciei isso. Essas creches foi dinheiro roubado da sociedade brasileira, roubado, creche para criança, estádio de futebol, qualquer coisa. Onde tinha jeito de roubar, eles roubavam. Isso é a realidade do governo Lula e do governo Dilma. Eu acompanhei esse assunto, conheço esse assunto, votei para caçar o Zé Dirceu, votei para caçar a Dilma, mas votei para caçar o presidente do meu partido, Pedro Correia, que estava envolvido no processo, não tem problema, não é contra ninguém, não é contra o PT, votei para caçar o presidente do meu partido. Então, essa é a realidade. Infelizmente, fake news é isso aí que está acontecendo com o Alexandre de Moraes nesse instante. Muito bem, nós conversamos com o senador Luiz Carlos Reis, que é do PP do Rio Grande do Sul. Muito obrigada pela sua entrevista nesta tarde de sábado. Uma boa tarde, um bom fim de semana para o senhor. Boa tarde a vocês também. Obrigado.